poder transmitir essa palavra. O pastor me convidou domingo passado, na hora até falei que tudo bem, mas foi passando, chegando os dias, foi apertando. Olha, não é fácil não, irmãos, mas como a palavra é dele, é do Senhor, então é mais fácil, né? Eu só peço ao Senhor que eu seja um instrumento em suas mãos para transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração e que está aqui na palavra dEle, e tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar e vai falar conosco também. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ficar em pé, irmãos? Acompanhe essa leitura. É o nosso texto básico aqui. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto neles está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Fala em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, qualquer fato novo em nossas vidas gera situações de ansiedade, de insegurança, de medo e desânimo. São diversas situações, como desemprego, problemas familiares, pandemia, guerras, finanças, enfermidades, trabalho, mudança de cidade, mudança de emprego. Por isso, devemos sempre confiar e buscar orientação em Deus. O futuro pertence ao Senhor. Lá em Mateus 6,34 diz: não preocupeis com o dia de amanhã,
basta cada dia o seu próprio mal. Josué estava vivendo um momento delicado na sua vida. O seu mentor, o seu líder, estava morto. Ele precisava de ânimo, precisava de força, precisava de orientação para prosseguir. Ele era sucessor de Moisés e precisava conduzir o povo para a terra prometida. Na realidade, ele precisava conquistar essa terra. Deus falou com ele. Hoje, Deus continua falando através da sua palavra. Temos ouvido a voz de Deus? Lá em Isaías 28, 26, diz assim: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Amém? Então nós temos esta confiança que Deus nos orienta. Conforme nós lemos, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa o Jordão. Dispõe-te é algo necessário para que possamos fazer a obra de Deus. Josué era o braço direito de Moisés. Ele fez parte daqueles 12 espias que há uns 40 anos atrás, 38 anos, eles foram espiar a terra. E Josué trouxe boas notícias, Josué e Calebe. Os demais, eles só falaram coisa negativa, e Deus não se agradou, e por isso eles ficaram 40 anos no deserto vagando. Mas Josué, ele confiou em Deus, e nesse momento ele se dispõe. É interessante que nós estamos estudando sobre Jonas, ouvindo a palavra sobre Jonas, e lá no texto fala assim, Deus fala a Jonas, e Jonas se dispôs a ir para Tarsis. Essa disposição, meu irmão, é para ir aonde Deus está mandando. Jonas fez ao contrário. Quando nós fazemos algo que é fora da vontade de Deus, não vai dar certo. Jonas foi de navio e voltou via grande peixe. O peixe levou, um submarino, levou ele para Nínive. Interessante que Isaías, quando ele teve uma visão, aquela coisa linda, que ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e os anjos, os arcanjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele viu toda aquela grandeza, e ele falou: agora eu estou perdido, que habito no meio de lábios impuros. Aí veio o anjo e colocou uma tenaz nos seus lábios, e ele foi purificado. Aí Deus falou para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele prontamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o verdadeiro servo de Deus, ele se coloca à disposição do Senhor. Jesus também fez esse convite. Marcos 16:15, disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém se dispôs, vários irmãos se dispuseram a pregar essa palavra. Então, como é importante essa instrução de Deus, esse ânimo de Deus para Josué,
e serve para nós hoje. Se dispor na presença do Senhor. Ananias ele teve uma missão de orar por um homem que perseguia cristãos. Ele estava dormindo, creio, e em sonho o Senhor apareceu a ele e disse assim: Ananias, vai na rua chamada à direita, na casa de Judas, vai lá orar para um homem chamado Saulo, com o apelido de Saulo de Tarso, que ele está orando. E ele sabia que Saulo ele era perseguidor da igreja. Só que Deus falou para ele: vai lá, ora por ele, que esse é o instrumento meu para levar a palavra aos gentios. E Ananias prontamente foi, se colocou à disposição. Como é bom, irmãos, como é bom estarmos à disposição do Senhor para fazer a sua obra. Josué fez isso. Aonde ele colocava a promessa do Senhor, colocou a planta dos pés, ele era abençoado. A gente pode ver que essa oração, essa instrução foi antes do Jordão. E para atravessar o Jordão, teria que ter algo diferente lá. Lá não tinha embarcações, lá não tinha ponte. Colocou o pé, secou o Jordão. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele atua, Ele faz milagres. Uma outra coisa, irmãos, seguindo aí a palavra, se dispor é fundamental na nossa vida. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Ser forte, ser corajoso. Ele precisava de força. Josué precisava de força para motivar os seus amigos, os seus companheiros. Josué precisava de coragem para enfrentar os seus inimigos. Precisamos ter força, precisamos de coragem. Lá em Isaías 41:6 diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Quantas vezes estamos desanimados, angustiados, e chega um irmão e nos anima. A nossa força vem de Deus, e Deus usa os nossos irmãos para falar esta palavra. Lá em Efésios 10:1 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é importante estarmos protegidos e com a força do Senhor. Um exemplo muito claro na palavra e interessante de falar aqui hoje é o exemplo do apóstolo Paulo em relação à força, e o exemplo da força que realmente Deus nos dá. Quando fala em força, parece que é alguém muito forte que aguenta tudo, mas não é uma força física, é uma força total. Porque se a gente pensar em força só, o Sansão, ele devia ter um porte físico bom, devia ser até musculoso, mas aquela força sobrenatural dele vinha de Deus. E essa força que nós estamos falando não é da força física, é da força que vem de Deus. E o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão grande que ele foi até o terceiro céu. Ele fala: se é no corpo, não sei, se é no espírito, mas ele foi. E ele viu coisas inefáveis que ele não podia dizer, coisas lindas, ele não podia falar.
e também para que ele não se ensoberbecesse. Aí foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e esse espinho poderia ser uma enfermidade, alguma coisa que atrapalhava o Paulo, para ele não, como diz assim, para ele não se achar, e ele orou 3 vezes, para que esse espinho fosse embora, Deus curasse isso, tirasse isso dele. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim: puxa, então não vou, que gostoso, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite, repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, então sou forte. Essa força que Josué teve, que a gente sabe a história, não veio dele, ele só se colocou à disposição. Tudo que Deus fez, que Moisés fez, não foi Moisés que fez, foi Deus. Aquelas pragas do Egito, Moisés só foi o portador. Quem colocava a praga, quem tirava? Deus. Quem abriu o mar vermelho? Moisés. Moisés só foi instrumento. Então esse instrumento de Deus, Moisés foi, Josué foi, e hoje nós somos. Então por isso que nós não temos que temer, simplesmente se colocar à disposição, ser forte e ser corajoso, porque o Senhor que realiza em nós tanto o querer como o realizar. Que gostoso, irmãos, servir esse Deus. Que gostoso saber que a nossa força vem de Deus. Que gostoso. Foi o que Davi fez. O gigante estava perturbando lá o exército de Israel. Falou: quem que é esse cara, esse incircunciso filisteu aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Até parecia soberba, mas aquele gigante, né, aquele guarda-roupa de quase 3 metros, e o Davizinho lá de novinho, só com tipo um estilinguinho lá, mas ele, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tem afrontado. Então, irmãos, é nessa força que nós caminhamos. A igreja caminha nessa força, a força que vem de Deus. De nós mesmos nós não temos nada, até para falar aqui na frente é difícil, porque nós somos pequenos, mas quando nos colocamos à disposição, o Senhor nos abençoa, nos ajuda. Ser forte e muito corajoso. Uma outra coisa, seguindo aqui, que já estava falando aqui no versículo 7, da lei, tão somente ser forte e corajoso, para que teres cuidado de fazer segundo toda a tua lei, que meu servo Moisés ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Entenderam, irmãos? O sucesso de Josué, o sucesso do povo de Deus, é não cessar de deste livro da lei, desta palavra. Salmos número 1, diz que feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso aí é a felicidade. Isso aí é um dos motivos da vitória do povo de Deus. Meditar na palavra. Quando o mundo diz que é para odiar, a palavra diz é para amar. Como o mundo diz que é para ter rancor, a palavra diz que é para perdoar. Então, se nós estamos meditando nesta palavra, nós vamos ser felizes. É muito melhor perdoar e ser feliz do que não perdoar e ficar triste, angustiado, amargurado. Este é o motivo de meditar na palavra do Senhor, porque Ele vai nos guiando. Porque aquele irmão que não consegue perdoar o outro irmão, a palavra fala que anda em trevas. Alguém quer andar em trevas? Se quiser, não perdoe. Agora, se quiser andar na luz, como ele na luz está, então perdoe. Salmo 119, 105 fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha que jornada! Sai do deserto, atravessa, tem o Jordão, daqui a pouco tem uma muralha lá, uma cidade, Jericó, enorme, com uma muralha. Olha, e só a luz do Senhor iluminando aquele povo, guardando e protegendo. Salmo 19, 7 fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. Essa lei, essa palavra, os mandamentos do Senhor é puro. Olha, tem uma outra palavra aqui em Salmos, que diz assim, ó, Salmos 119, 49 e 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha angústia, a tua palavra me vivificou. Então, irmãos, não que nós não vamos ter angústia, tristeza, teremos, porém não ficaremos na angústia, quando nós meditarmos nessa palavra, porque esta palavra nos vivifica, nos limpa, nos alimenta, nos sustenta, nos protege, nos guarda. É por isso que Paulo falou para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer seja não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, um dos segredos é meditar na palavra de Deus. Imagine só, Josué meio desanimadão lá, perdeu uma pessoa querida, já é complicado, e o líder, muito complicado, e Deus vem e fala para ele: dispõe-te, tenha coragem, medita na minha palavra. As coisas mudam, mas Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E essa palavra vai permanecer. E louvado seja Deus, irmãos, pelo privilégio de termos essa palavra, de poder ler essa palavra, de poder ouvir essa palavra, de poder meditar nessa palavra. Então, essa é uma recomendação de Deus para Josué. E uma outra coisa também, seguindo aqui, já está quase acabando, versículo 9, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Irmãos, tem coisa melhor que isso?
cidades fortificadas, exércitos poderosos, gigantes, só o Senhor para nos ajudar. Só o Senhor para nos ajudar. Quantas coisas nós podemos ver hoje, irmãos? Quantos gigantes? O pecado parece que brota nos lugares, mas essa palavra fala: aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então nós não temos que ter medo, não temos que nos espantar, temos que confiar no Senhor. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sempre estou ouvindo agora o pessoal falando: o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? Irmãos, Deus é o mesmo. Se Deus cuidou da gente, cuidou de nós, Ele vai continuar cuidando. Ele não vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar sendo Deus e pronto. Filipenses 4,6 diz assim: em nada esteja ansioso, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, os vossos pedidos sejam apresentados a Deus. Então, quanto mais ansioso, melhor para buscar Deus, para colocar os pedidos diante de Deus, fazer os pedidos, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Eu fico pensando aqui, se o próprio Jesus, como homem, Ele teve um momento de angústia, Ele disse assim: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável, é a melhor. Irmãos, louvado seja Deus que Jesus morreu na cruz. Lá Ele levou todos os nossos pecados. Se nós não tivéssemos Jesus, nós estaríamos perdidos. Louvado seja o Senhor que Jesus morreu na cruz. Louvado seja o Senhor, Jesus ressuscitou, está vivo, reinando para todos sempre. Aleluia. Certa ocasião, momentos difíceis, sempre a gente quer ouvir uma palavra. Nada melhor do que ouvir uma palavra como Josué ouviu, e também em Isaías 41:10, Deus suscita um Redentor, e diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Não temas, crê somente, não temas, eu te ajudo. Olha, irmãos, em Mateus 10:28, diz assim, não temais os que matam o corpo, e não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Então o nosso
devemos confiar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós, Ele nos ajuda em cada momento da nossa vida. Temos algumas aplicações. Dispõe-te em trabalhar na obra do Senhor. O momento é agora. A gente sempre ouve. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Agora não dá. Deixa o meu filho desmamar. Agora começou a andar. Deixa ele começar a firmar mais, para eu poder fazer alguma coisa na obra de Deus. Agora ele está na escola. Agora também não posso, que eu tenho que trabalhar. Quando eu aposentar eu faço. Irmãos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus nos chamou para ser uma bênção em suas mãos. O tempo é agora. Uma outra coisa, seja fortalecido no Senhor. Vamos aprender com Paulo. Em meio a tantas dificuldades que ele passou naufrágio, foi uma serpente, mordeu sua mão, foi preso, foi açoitado. Ele falou assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que sejamos fortalecidos em Deus, irmãos. Uma outra coisa, medite nesta palavra, dia e noite, só assim seremos felizes, só assim. E mais uma coisa, não tenha medo, não tenha medo. Salmo 46 fala, 46:7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o nosso Deus, Ele está conosco. Amém? E para concluir, assim como Josué foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo de Israel para a terra prometida, Canaã, que Deus nos use para levar a sua palavra aos perdidos. Em breve estaremos na Canaã celestial, eternamente. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar?